Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo abra o entendimento de cada um de vocês, cada um, para compreender, entender qual é a boa, agradável vontade de Deus para a sua vida, para que você entenda o significado da mente do Senhor Jesus. Preste atenção, por favor. Nós vamos falar hoje numa linguagem mais clara, mais, digamos assim, mais explícitas, usando as palavras do Senhor Jesus. É isso mesmo. O Senhor Jesus fala da mente humana, do espírito humano, o espírito do mundo, que nasce com as pessoas e até essas pessoas se transformarem em novas criaturas ou em Israel, deixarem de ser Jacó para serem Israel. Enquanto isso não acontece, elas carregam o espírito do mundo, o espírito da mente de Satanás, a mente do diabo. E como é que a gente sabe se eu tenho a mente de Deus ou eu tenho a mente do diabo? A mente do mundo, o espírito do mundo. Como é que eu vou me enquadrar, ô bispo? Agora você vai saber por que muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas são enganadas com as línguas estranhas, com as profecias. Agora você vai saber por que dentro das igrejas, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus, existem muitas pessoas atrofiadas na fé. Agora você vai saber por que muitas pessoas dizem, falam e até professam Jesus como Senhor e Salvador, cantam louvores para Ele, mas suas vidas são verdadeiramente um poço de perdição. Porque quem não tem a mente do Senhor Jesus, não pensa como Jesus. Se você tem a mente do Senhor Jesus, você pensa como Jesus pensa. Essa é a realidade. Não adianta você falar em línguas, não adianta você profetizar, não adianta você fazer um trabalho bonito, mandar demônio embora, não adianta você pregar o evangelho, não adianta você ser aparentemente, diante do mundo, um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Se você não tem a mente de Cristo, você não tem nada a ver com Ele. Quem é que tem a mente de Cristo, quem não tem? O bispo? Olha só o que Jesus falou. Olha só, presta atenção, hein? Porque isso aqui vem ao encontro das pessoas que estão em dúvida com respeito à sua salvação. Por isso que a pessoa tem dúvida a respeito da sua salvação. Eu tinha essa dúvida até o dia que o meu Senhor veio misericordiosamente e me salvou e me transformou e me deu uma nova mente. Então, diz o texto assim, Jesus disse assim: o que sai do homem, isso contamina o homem. Ele está falando do homem natural, que tem o espírito do mundo. Porque do interior do coração dos homens, preste atenção, do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos. Quer dizer, maus pensamentos não vêm da mente de Deus. Os maus pensamentos vêm da mente da pessoa que tem a mente do diabo, que tem o espírito do engano. Então ele diz assim, porque do coração dos homens saem os maus pensamentos. Quem tem a mente de Cristo não tem mau pensamento. Ou não é? Porque do interior
do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações. Fornicação é uma forma de falar que a pessoa, qualquer pessoa que comete o ato sexual, não o ato conjugal, o ato sexual é a pessoa ter relações sexuais com qualquer um. Qualquer pessoa que tem um relacionamento sexual fora do casamento, do sagrado matrimônio, o sagrado matrimônio foi instituído por Deus. Ele continua sendo sagrado. Então, quem foge desse conceito da sagradíssima família, do matrimônio especialmente, está fora do plano de Deus, está fora, digamos assim, dos pensamentos de Deus. Jesus disse, quando o homem se une à sua esposa, os dois se tornam uma só carne. Uma só carne. Não é possível dividir essa carne. Não é possível, porque se tornam um. Porque é um símbolo do casamento com Deus. Mas então ele diz, do interior dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, que a gente já sabe o que é adultério, todo mundo sabe o que é isso, não é? Adulterar, todo mundo sabe. É um relacionamento extraconjugal, fora do casamento. Fornicação é exatamente, é o sexo à la vontade, é o sexo à vontade. Pessoa, gostei, vamos ficar hoje à noite e amanhã a gente vê o que vai dar. Isso é fornicação. Qualquer aventura sexual é fornicação. Fora do casamento, qualquer relacionamento sexual é fornicação. Os homicídios, não só tirar a vida da outra pessoa, mas o ódio. Quando uma pessoa odeia, ela está matando aquela pessoa que odeia. Então, se você me odeia, você não consegue me matar, mas é como se você estivesse tentando fazê-lo. Então, odeia aquele que mata aquele que odeia. Então, ele fala que homicídios. Então, o ódio provoca o homicídio. Aí ele diz, os furtos. Quem rouba, quem furta. Furto, na linguagem atual, é o seguinte, na linguagem jurídica, me parece ser o seguinte, a pessoa rouba sem violência, ela rouba na moita, sem usar qualquer tipo de arma. Quando a pessoa usa uma arma para tirar alguma coisa do outro, do seu semelhante, então ela está roubando. Mas furtar é aquilo, hoje, na linguagem de hoje. As pessoas roubam na moita, como muitos ex-pastores, ex-esposas, eis isso, eis aquilo, e roubaram, ou melhor, furtaram, se apossaram daquilo que não é deles na moita e fingiram que estava tudo bem. Então, os furtos, a avareza, o amor ao dinheiro, a ganância, a cobiça pelo dinheiro, as maldades, as perversidades, o engano. O engano é um espírito. Aliás, tudo isso aqui é um espírito do engano. O engano, a dissolução, aquela pessoa que procura confundir as outras pessoas, criar problemas, dificultar o desenvolvimento da obra de Deus, se conduzir de maneira errada e levando outros consigo, dividindo a igreja, ou tentando dividir a igreja do Senhor Jesus. A inveja que fez Caim matar o seu irmão. Eu não preciso nem falar do que é inveja, porque você já sabe. A blasfêmia, falar
contra as coisas de Deus, contra as pessoas de Deus, levantar a voz contra aqueles que Deus constituiu como autoridade dele, como mensageiros dele. Imagine você, Moisés, levantaram calúnias contra Moisés na época que ele estava liderando o povo de Israel a sair do Egito, da escravidão. E o que aconteceu com aqueles que se rebelaram contra Moisés? Abriu-se um buraco e eles que se rebelaram, Coré, Datã, Abirão, juntamente com seus familiares, seus filhos, suas famílias, foram tudo para o buraco. Quer dizer, não somente os que cometeram a blasfêmia, mas a acusação, mas os seus parentes, seus entes queridos também foram juntos. É a maldição, a soberba, você já sabe o que é isso, a loucura, coisas loucas que as pessoas costumam fazer. Então ele diz assim: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então veja só, olha a lista, novamente vou repetir, você pode ler isso em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, e a partir do versículo 20. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens, não dos filhos de Deus, não dos que têm a mente do Senhor Jesus, do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, quer dizer, sexo aleatório, sexo sem regras, fora do casamento, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a divisão, a inveja, a blasfêmia, falar alguma coisa contra Deus, contra os servos de Deus, a soberba, o orgulho, aquela ostentação, a loucura. Tudo isso, diz Jesus, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, aqueles que um dia saíram e justificaram a saída da igreja por causa que foram, como se diz, injustiçados, coisa dessa natureza, eles não falam que eles pecaram, que eles cometeram, que eles adulteraram, que eles perderam a graça de Deus, estavam no pecado. Então, eles foram removidos para não contaminar os que estavam na sinceridade. Depois eles vão para as redes sociais e começam a falar mal da igreja, jogar pedra, falar dos erros, das falhas, enfim, acusar e acusar. Quer dizer, eles promovem a dissolução, eles tentam dissolver aquilo que é de Deus, que é o trabalho de Deus. Então, uma mente assim é a mente de quem? De Deus? Não. Quem tem a mente de Deus quer fazer a vontade de Deus. Quem tem a mente do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, esse tem paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus, e vive na paz. Quem tem a mente do Senhor Jesus Cristo promove a paz, promove o Evangelho, promove o bem, promove o que é justo, vive e promove na justiça, no que é certo, no que é correto. Quando a pessoa tem a mente do Senhor Jesus Cristo,
ela pensa o bem das pessoas, ela vê com bons olhos, ela não vê com maus olhos. Quem tem a mente do Senhor Jesus vê com bons olhos. Quando vê com bons olhos, quer dizer o seguinte: vê o lado bom das pessoas, não o lado mau. Mas quem tem a mente do diabo ou a mente do espírito do mundo, vê as pessoas com maus olhos. Maus olhos quer dizer, vê o lado ruim, o lado defeituoso do ser humano. Vê o barro, observa os detalhes do barro e não o que está dentro daquele barro. Então, quem é de Deus, olha, vê, avalia, pesa de acordo com a mente do Senhor Jesus. E Jesus sempre via com bons olhos as pessoas. Pegaram a mulher em flagrante adultério, trouxeram a ele e para condená-lo. Foi uma casca de banana que puseram para tentar ver se Jesus caía. E Jesus disse: aquele que não tiver pecado seja o primeiro que lance a pedra, seja o primeiro a lançar a pedra. E cada um acusado pela própria consciência foi deixando aquele lugar e deixou a mulher sozinha ali com Jesus. E Jesus perguntou: cadê os teus acusadores? Ela disse: olha, foram embora, Senhor. Nem eu te condeno. Quer dizer, Jesus não condenou, mesmo ela tendo sido pega em flagrante adultério. Quer dizer, os olhos do Senhor Jesus, ele tinha a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, ele tinha sido batizado com o Espírito Santo, então ele tinha essa capacidade de olhar com bons olhos, olhar com o olhar de perdão, de misericórdia, de compaixão. Então você vê, por exemplo, apenas a título de exemplo, esses movimentos aí contra o LGTB, contra as lésbicas, contra os homossexuais, contra os bissexuais, levantar a bandeira. Nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, jamais, em tempo algum, vamos levantar qualquer bandeira contra os homossexuais, as lésbicas, os ladrões, os bandidos. Nós jamais vamos levantar a bandeira contra as pessoas que já estão caídas, que estão já frustradas, estão vivendo na depressão. São pessoas que carecem de misericórdia, de oração, de compreensão. Então, é assim que eu vejo, porque eu as vejo como Deus vê. Deus não vê o bandido como bandido. Deus vê o bandido como uma alma. Deus não vê uma prostituta como uma prostituta. Deus vê a prostituta como uma alma que carece de salvação. Deus não vê o homossexual como uma pessoa inverterada, não. Ele olha aquela criatura como alma. E assim é o olhar, são os olhos daqueles que têm a mente de Cristo. Então a Igreja Universal do Reino de Deus cresce, desenvolve no mundo inteiro, porque ela tem um discurso de misericórdia, de compaixão, mas de verdade, um discurso de justiça. Um discurso de justiça, mas não condenando ninguém, não julgando, não condenando, de jeito nenhum. O Templo de Salomão tem lá suas regras para entrar. Você não pode entrar com celular, você não pode entrar com isso, mas você pode entrar do jeito que você vier. Se você é um mendigo, você pode ser bem-vindo no Templo de Salomão. Todos são bem-vindos, todos. Qualquer pessoa. Então, minha amiga, quando a pessoa tem a mente do Senhor Jesus, ela vê o lado bom das pessoas, que é a alma, que carece de salvação, que carece de misericórdia. Está escrito: não pisarás a cana quebrada. Ela já está quebrada, não adianta querer quebrá-la, querer amassá-la mais ainda, ela está quebrada, ela está amassada.
Então a gente tem que levar a palavra de fé, de esperança, a palavra que venha animar a pessoa para tentar resgatar a sua alma. Por exemplo, você que está me assistindo nesse momento, você foi jogada nesse mundo. Você foi jogada, você não nasceu, você foi jogada nesse mundo. E você não pediu para vir ao mundo. Você pediu? Não, nem eu. Mas você está no mundo. Então o que vai se fazer? A sua vida não vale nada, não presta? Se ela não presta, Deus transforma, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer de você uma nova criatura, Ele quer dar a você a mente do Senhor Jesus. Jesus quer tanto você, Ele ama tanto você, do jeito que você está, mesmo pecador, pecadora, não interessa. Ele quer salvá-la, salvá-lo. Ele morreu por você, Ele morreu por nós. Então, Ele quer salvar, Ele não quer condenar, mas Ele não pode aceitá-lo por você, você que tem que aceitar, você que tem que se entregar para Ele não pode se entregar por você. Cada um tem que fazer a sua parte. A fé é individual, a fé é uma coisa individual. Uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes, e outros têm fé para comer tudo, e enfim, cada um tem a sua própria fé, e cada um deve viver de acordo com a sua própria fé. E quando se diz respeito à salvação, cada um tem que tomar a decisão. Não, a minha alma é minha, e eu resolvo entregá-la para Jesus. O meu coração é meu, e eu faço dele o que eu quiser. O meu corpo, eu sei que vai ficar por aí. O meu espírito, quer dizer, a minha inteligência, volta para Deus. Mas a minha alma é minha, eu faço dela o que eu quiser. Então, se eu quero que a minha alma venha servir o diabo, então eu tenho o direito de fazer isso. Eu posso escolher isso. Eu posso escolher tanto servir a Deus quanto servir ao diabo. Isso só depende de mim. Então, se você está cansado de sofrer, cansado de ser, digamos assim, rejeitada, a Bíblia fala que Deus amou a humanidade de tal maneira que Ele deu o Filho dele para salvar os que nele creem. Aqueles que dizem assim, eu creio, então eu entrego meu coração para Ti, Jesus. Eu entrego meu coração para Ti. Sabe de uma coisa, Senhor? Eu não tenho mais nada que perder. Toma meu coração, faça o que o Senhor quiser. É isso aí. Quando você faz isso, Ele vai mudar o seu coração, vai te dar um novo coração, uma nova mente, e vai fazer de você uma nova criatura. Essa é a palavra de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem cristã, cristalina, que Deus continua sendo Deus, justo, perfeitamente justo, mas misericordioso para com aqueles que dizem, eu cansei de ser eu cansei de dar atenção ao meu coração sujo, imundo, meu coração não presta, eu quero entregá-lo para Ti, Jesus, toma meu coração, quer dizer, alma. Então Ele faz você ter um novo coração, Ele faz a mudar a sua vida, Ele transforma você numa criatura do bem, Ele faz você ser uma pessoa da paz. São os testemunhos que nós mostramos diariamente. Todo dia nós temos N testemunhos, uma nuvem de testemunhos, para que ninguém venha dizer, eu não acredito. Não, todos podem ver que realmente esse Deus que nós pregamos, Ele existe, que Ele é poderoso e Ele está pronto para salvar todos os que creem. E aqueles que têm maus olhos, que dizem assim, não, isso aí a gente paga. Pergunta a essas pessoas, nós temos sempre aí o nome da pessoa, a profissão dela, procure na internet, entrar em contato com ela, fala com ela, conversa com ela, você tem o direito, para ver se ela recebeu alguma coisa para falar o quê. Ela recebeu sim, a mente do Senhor Jesus. Então, você que está ou tem estado em dúvida com respeito à sua salvação,
Essa dúvida é um sinal de que você não está salva. Não está salvo. Porque quando há fé, há uma convicção, uma certeza absoluta. Absoluta. Não há dúvida. A pessoa sabe em quem tem crido. Mas quando essa fé não existe, quando há dúvida, medo, você tem medo de morrer, é porque você não sabe para onde vai. Eu não tenho medo de morrer. Se o meu Senhor quisesse me chamar agora, nesse momento, nesse instante, aqui são o quê? 8h48. E 30, 40 não. 8h24. 8h24 praticamente. Aí no Brasil são 4h24. 4h23 por aí. Então, se ele quiser me levar agora, nesse momento, vai ser o melhor dia da minha vida, porque eu vou me encontrar com o meu Senhor. Porque eu tenho certeza para onde vai a minha alma. Eu tenho certeza. E essa certeza tem acompanhado você? Essa é a pergunta. Se você tem certeza, então você não tem nada que perder. É ou não é? Agora, se você não tem certeza, você vai ficar pensando no seu marido, na sua mulher, no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos, etc, etc, etc. Você vai pensar nas suas joias, no seu dinheiro, essas porcarias que existem pelo mundo afora. Então, minha amiga, meu amigo, essa é a fé. Quem tem a mente de Cristo pensa como ele pensava, como ele pensa, como pensa o Espírito Santo. Quem não tem, fica com inveja de quem tem, mas não precisa ficar com inveja, basta você entregar o seu coração para ele, render-se a ele, deixar o pecado e seguir as suas pisadas. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua carne, negue o seu coração, negue a sua mente humana, sua mente com o espírito do mundo. Tome a sua cruz, quer dizer, sacrifica, morre para esse mundo, morra para esse mundo, morra espiritualmente falando através do batismo nas águas e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, achará. Tá bom, minha amiga, meu amigo? Então, nós vamos ficando por aqui e voltaremos amanhã. Mas pense no que eu falei. Qual é a mente que dirige a sua vida? Qual é a mente que dirige o seu coração? Qual é a mente que faz você fazer coisas ou escolhas erradas? É a mente do mundo, é a mente do diabo. Mas se você tem a mente do Senhor Jesus, você vai fazer as melhores escolhas nessa vida e vai conservar sua paz com Deus por toda a eternidade. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.